Você já ouviu falar sobre uma civilização tão avançada que dominava a arquitetura, a engenharia e a energia de formas que ainda hoje nos surpreenderiam? E se eu te dissesse que essa civilização pode ter existido, bem aqui, no coração da floresta amazônica? Fala pessoal! Eu sou o Breno, e este é o canal onde mergulhamos fundo nos maiores mistérios do mundo. Lendas, fatos históricos, teorias proibidas e relatos arrepiantes que você só encontra aqui. Hoje eu te convido a embarcar comigo numa jornada que mistura mitologia, ciência e histórias reais, para explorar um dos maiores enigmas da humanidade. A cidade perdida de Atlântida, mas com um detalhe surpreendente. Segundo algumas teorias, ela não estaria submersa no Oceano Atlântico como se pensava, e sim oculta sob o manto verde denso da Amazônia. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui pode mudar sua visão sobre a história da humanidade. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo curioso que adora uma boa teoria. Agora, respira fundo e vem comigo nessa jornada fascinante. A lenda da Atlântida nasceu há mais de 2000 anos, nos escritos do filósofo grego Platão. Em seus diálogos Timeu e Crítias, ele descreveu uma ilha magnífica situada além das colunas de Hércules, o que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Platão falava de uma civilização incrivelmente avançada, com palácios revestidos de ouro, canais artificiais, templos dedicados aos deuses e tecnologia além do imaginável para a época. Mas essa utopia sucumbiu à própria arrogância, sendo tragada pelas águas do mar em apenas um dia e uma noite, segundo os relatos. Desde então, a Atlântida se tornou o maior símbolo de uma civilização perdida, inspirando exploradores, estudiosos e caçadores de tesouros por séculos. Mas, e se a história de Platão não for apenas uma metáfora? E se houver fragmentos de verdade escondidos na floresta mais misteriosa e inexplorada do planeta? A floresta amazônica é um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, ela abriga milhares de espécies ainda não catalogadas, comunidades isoladas e territórios que jamais foram pisados por pesquisadores. Sua vastidão é tamanha que muitos acreditam que ela poderia esconder não apenas uma, mas várias civilizações antigas, engolidas pela vegetação com o passar dos séculos. Nos últimos anos, a tecnologia de mapeamento por radar, como LIDAR, começou a revelar estruturas geométricas no meio da floresta, indicando a existência de cidades antigas com organização urbana. E aí surge a pergunta: seria possível que essas cidades façam parte do que um dia foi a lendária Atlântida? E mais, será que a narrativa de Platão se referia a um local muito mais próximo de nós do que imaginamos? Uma das teorias mais ousadas, e também mais fascinantes, afirma que a Atlântida não estava no Oceano Atlântico, mas sim na bacia amazônica. Segundo estudiosos alternativos, há sinais de que a elevação e queda do nível das águas naquela região, ao longo de milênios, poderiam ter submergido cidades inteiras. Durante períodos de cheia, áreas inteiras da floresta ficam totalmente cobertas, o que ajudaria a esconder qualquer traço de uma civilização. Além disso, foram encontradas ruínas submersas em áreas alagadas do Acre e do Amazonas, com pedras talhadas em formas circulares e escadarias que não se encaixam nas tradições indígenas conhecidas. Uma dessas descobertas ocorreu em 2019, quando pescadores relataram ter visto sob as águas do rio Purus estruturas que pareciam colunas e muros de pedra. Um mergulhador amador que tentou filmar o local disse ter se sentido mal subitamente, alegando ter ouvido sons metálicos ecoando nas profundezas. O vídeo que ele gravou foi posteriormente analisado, e há algo ali, algo que não conseguimos explicar. Outro caso misterioso envolve a expedição de um grupo de arqueólogos brasileiros e estrangeiros em 2013. Eles estavam mapeando uma região remota do estado do Pará quando encontraram, com a ajuda de imagens de satélite, uma formação circular perfeita, semelhante a uma arena ou templo. No centro, havia vestígios de uma escultura parcialmente soterrada por raízes. Segundo relatos dos pesquisadores, o local parecia irradiar uma energia incomum. Bússolas giravam sem parar e alguns equipamentos eletrônicos pararam de funcionar. Um dos membros da equipe teve um surto de pânico e jurava ter visto seres luminosos nos arredores do acampamento. As imagens coletadas naquela expedição nunca foram divulgadas oficialmente, mas parte do relato veio à tona em entrevistas anônimas concedidas a jornalistas investigativos anos depois. O local, até hoje, permanece em segredo por motivos de segurança e preservação. Agora vamos a um relato que talvez seja um dos mais perturbadores. Em 2007,
um militar aposentado conhecido apenas como Coronel D afirmou ter participado de uma operação do Exército Brasileiro nos anos 80 para investigar fenômenos estranhos na região do Alto Rio Negro. Segundo ele, satélites haviam captado uma estrutura anômala sob o solo da floresta. Durante a missão, a equipe entrou em uma gruta descoberta entre as raízes de uma enorme árvore. Lá dentro, encontraram paredes lisas e símbolos entalhados em alto relevo, semelhantes a runas desconhecidas. Porém, o mais assustador veio depois. Dos 10 soldados que entraram na caverna, apenas 5 saíram. Os outros desapareceram sem deixar vestígios, e o local foi selado por ordem superior. O coronel disse que nunca mais conseguiu dormir direito depois daquele dia, e até hoje teme represálias por ter contado sua história. Mas por que a Amazônia? Por que alguém ligaria a Atlântida a uma floresta tropical e não a uma ilha no meio do oceano? A resposta pode estar na interpretação do próprio Platão. Ele nunca disse exatamente onde ficava Atlântida, apenas deu indicações vagas. E muitos estudiosos acreditam que a tradução das colunas de Hércules pode ter sido mal interpretada ou simbolicamente deslocada. Além disso, quando pensamos em uma civilização avançada com profundo respeito à natureza, domínio da água, conexão espiritual e arquitetura monumental integrada ao ambiente, tudo isso combina com o que a Amazônia representa, não é mesmo? A floresta abriga árvores consideradas sagradas, rios poderosos que parecem ter vontade própria e histórias de entidades protetoras que lembram deuses antigos. Seria coincidência demais? O que poucos sabem é que tribos indígenas do Alto Xingu já falavam de uma cidade dos deuses enterrada na floresta, muito antes dos europeus chegarem. Alguns anciãos relatavam que seus antepassados foram guiados por luzes no céu até cidades feitas de pedra e cristal. Esses relatos foram por muito tempo ignorados como mito ou exagero, até que pesquisadores modernos começaram a notar semelhanças entre essas histórias orais e as descrições feitas por Platão. Inclusive, o padrão de círculos concêntricos que ele descreve é muito parecido com as formações vistas em algumas das estruturas encontradas por radar nas regiões do Acre e Rondônia. Essas conexões estão cada vez mais difíceis de serem ignoradas. E não para por aí. Cientistas já comprovaram que partes da Amazônia foram florestas cultivadas, ou seja, civilizações antigas moldaram o ecossistema da região de forma proposital e inteligente. Árvores frutíferas foram plantadas estrategicamente, solos foram enriquecidos com técnicas complexas de fertilização, criando o chamado terra preta de índio, que permanece fértil até hoje. Isso demonstra que quem habitava ali possuía um nível de conhecimento ecológico e tecnológico muito além do esperado para a época. E adivinha só? A descrição de Atlântida também falava sobre uma civilização que dominava o uso da terra e dos recursos naturais como ninguém. A busca pela Atlântida na Amazônia não é apenas uma curiosidade acadêmica. Ela está ligada à nossa sede de entender o passado e desvendar segredos que poderiam reescrever a história da humanidade. Com os avanços da tecnologia, novas descobertas surgem a cada dia. Equipamentos de escaneamento 3D, mapeamento por satélite, drones e inteligência artificial já estão sendo usados por equipes de arqueologia na floresta. E mesmo assim, só conseguimos explorar uma fração muito pequena de toda a Amazônia. O que será que ainda está escondido sob o verde infinito? Que histórias repousam sob o solo úmido, esperando para serem desenterradas? Mas é claro que nem tudo são flores. A exploração da floresta traz dilemas éticos profundos. Precisamos respeitar os povos indígenas, os verdadeiros guardiões desse território, e proteger a biodiversidade única da região. Não adianta descobrir os segredos da Atlântida se para isso destruirmos o próprio ambiente onde ela poderia ter existido. Equilibrar ciência, curiosidade e preservação é o maior desafio dessa jornada. Afinal, o verdadeiro valor de uma civilização antiga não está só no que ela construiu, mas no que ela tinha a nos ensinar, principalmente sobre como viver em harmonia com a natureza. E então, o que você acha? Será que a Atlântida está mesmo oculta sob a copa das árvores amazônicas? Será que há verdades escondidas nas lendas que nos contaram como mitos? Ou será que estamos apenas arranhando a superfície de algo muito maior e mais profundo? Eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou desse relato e se você acredita que existe, ou existiu, uma civilização tão poderosa assim por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e claro, compartilhe esse vídeo com quem também ama mistérios e civilizações perdidas. Esse é só o começo de uma jornada que vai muito mais fundo do que você imagina. Até o próximo vídeo.